Muito bem, meus caros. Então, eu vou prosseguir aqui para a nossa próxima e última pauta. Lembrando, se você chegou por agora, deixa o seu like, é muito importante. Mas Cuba está à beira do colapso, tá? Essa é a grande realidade, meus caros. O regime cubano, sem acesso a petróleo, não tem como sobreviver por muito mais tempo. Por quê? É, Sem o petróleo, Cuba não consegue nem mesmo, acredite, manter a luz acesa. E a opção zero, que é como está sendo chamado esse programa, está sendo anunciado pelo regime para lidar com essa escassez e tentar fazer o governo cubano sobreviver, certo? A ditadura cubana anunciou nesta sexta-feira um pacote de medidas para enfrentar a crise energética e garantir serviços essenciais após o agravamento da escassez de combustível. Segundo as autoridades da televisão estatal e detalhado pelo jornal oficial Grama, as disposições buscam sustentar a atividade econômica, proteger os serviços básicos e evitar o colapso diante do aperto do bloqueio petrolífero americano. Segundo as declarações do vice-primeiro-ministro Oscar Pérez Oliva, o regime priorizará o uso do pouco combustível disponível para manter a vitalidade dos serviços fundamentais e da atividade econômica que geram renda em moeda estrangeira, como o turismo. O pacote de emergência apoiado pelo Conselho de Ministros inclui a promoção do teletrabalho, ou seja, o pessoal vai trabalhar de casa, a realocação de funcionários para empresas estatais e a transição para um modelo de turmas híbridas nas universidades, disse o ministro do Trabalho. Por quê, pessoal? Não terá combustível para os ônibus, por exemplo. E isso daqui é uma medida paliativa, porque como é que vai segurar durante muito tempo? Né? Esse é o ponto. Após a crise de fornecimento de energia causada pela operação militar dos Estados Unidos em Caracas e reforçada pelas sanções adotadas pelo presidente Trump, o regime cubano recorreu às referências históricas como a opção zero, uma estratégia dos anos 90, que contemplava o racionamento extremo, autossuficiência alimentar e o uso de recursos alternativos para transportar e cozinhar alimentos. O ditador Miguel Dias-Canel disse esta semana que o país não vai colapsar, aludindo à capacidade da população de resistência. No entanto, o descontentamento dos cidadãos está crescendo e o risco de uma explosão social está mais próxima do que nunca. As novas medidas incluem a descentralização e a facilitação das importações de combustível por empresas privadas, bem como a distribuição de painéis solares para trabalhadores essenciais, centros sociais e bancos. O programa inclui a instalação de 20 mil sistemas solares em residências, 10 mil módulos para professores e profissionais de saúde, 5 mil para residências isoladas e 5 mil para centros sociais. Além disso, os incentivos para a instalação de fontes renováveis em empresas e residências serão ampliados, permitindo a venda direta de energia gerada para terceiros. Pois é. Agora, a que custo que isso vai chegar para o cubano, que mal consegue comprar carne, tá? Esse é dos pontos também que tem que ser questionados, não é verdade? Transporte, agricultura, água e saúde. A reorganização da mobilidade e a redução dos serviços de transporte são parte do centro do plano. O ministro responsável pela área, Eduardo Rodrigues, informou que os trens nacionais de passageiros passarão de uma frequência a cada 4 dias para cada 8 dias por destino, e que as viagens em ônibus nacionais serão ajustadas para frequências mínimas. Ou seja, você tem que planejar a sua viagem com quase um mês de antecedência.
Os serviços Medbus também será mantido para pacientes com tratamentos médicos sistemáticos e será permitido o reembolso total do valor das passagens canceladas em transporte ferroviário e marítimo. O setor agrícola está focado em promover a produção urbana, familiar e produtiva de polos, utilizando energias renováveis para irrigação e buscando compensar a queda na produção devido à falta de combustível, ou seja, vai faltar mais comida em Cuba. As ações serão coordenadas entre atores estatais e as formas de gestão e não estatais para controlar os preços dos alimentos. Por sua vez, o abastecimento de água será garantido, conforme prometido, pelo regime por meio da alocação de combustível para bombeamento e da instalação de equipamentos movidos a energias renováveis. Enquanto isso, em termos de saúde, a ditadura implementará um esquema especial para pacientes crônicos com problemas de transporte e priorizará emergências médicas, o programa materno-infantil e a produção nacional de medicamentos essenciais, tá? Então a gente tem aqui uma lista que eu vou destacar os primeiros, né? Racionamento na venda de combustível, priorização do trabalho remoto, implementação de disciplinas híbridas nas universidades, concentração das atividades administrativas de segunda a quinta-feira, garantia de atividades para preparar a defesa, sustentar a geração de eletricidade com petróleo bruto doméstico, gás acompanhante em fontes renováveis. Meus amigos, imagina, você não vai ter gás de cozinha para cozinhar, as pessoas vão ter que encontrar outros meios para poder fazer comida. Expansão dos incentivos para instalação de fontes renováveis. Eu quero ver como é que vai ser esse incentivo, se vai faltar tudo, vai inflacionar o mercado, o cubano já quase não ganha dinheiro, e ainda como é que ele vai ter painel solar, por exemplo? Como é que ele vai adquirir isso? Desenvolvimento da agricultura, integração de atores econômicos estatais e não estatais para o controle de preços de alimentos, ou seja, inflação. Priorização do abastecimento de água, com equipamento de bombeamento elétrico e transporte, com recarga solar. E como é que vai ser no período de furacões, por exemplo, né? Garantia dos serviços e produtos do sistema de saúde, reorganização da mobilidade de carga de passageiros, suspensão temporária dos serviços nacionais de transporte não essencial, coordenação especial para viagens urgentes, referência e possível implementação de conceitos de opção zero, o que deve fazer aumentar a repressão na ilha também, tá? Então, a insatisfação já vai aumentando e é nisso que também a administração Trump vem apostando, né, pessoal? Eles vêm apostando justamente nesse ponto para que o regime se enfraqueça e caia com uma sublevação, né, do povo cubano contra a ditadura, né? Vamos ver. Essa é a maior crise que Cuba está passando em toda a história da Revolução Castrista. Nem quando a União Soviética caiu, pessoal, uma crise nessas proporções foram observadas. Isso daqui é muito importante de se dizer. Vamos aguardar para ver, a gente está observando isso, estamos aqui também de olho no que acontece dentro do regime do Irã. A situação por lá, como vocês viram aqui no programa de hoje, está bastante crítica.